Olá, seja bem-vinda ao nosso canal Dilce do Nascimento. Hoje estamos dando início a uma nova série cuja temática será oração. E o nosso primeiro tema será os benefícios da oração. Você já parou para pensar no seu significado, quais os benefícios que ela traz para a nossa vida e a importância da oração? Pois bem, no dia de hoje compartilharemos com você algumas verdades. Portanto, fique conosco e eu espero que esta mensagem ela fale profundamente ao seu coração. Mas vamos ao nosso texto base. Está lá em Filipenses, o capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo nos ensinando, então, a não andarmos inquietos, porque muitas das vezes nós estamos mais preocupados com o dia de amanhã do que com hoje. Muitas das vezes queremos a resposta do amanhã e não vivemos o hoje. Quantas pessoas você tem encontrado ansiosa, inquieta, trazendo estresse para a própria vida e inquietude para a alma, porque não leva os seus pedidos e essas inquietudes ao Senhor. Mas Paulo nos ensina a em tudo apresentarmos ao Senhor com oração e por meio da súplica, né? Porque com certeza o Senhor nos atenderá. Se fôssemos falar aqui sobre a oração e a necessidade que temos de orarmos, provavelmente nós passaríamos dias e o assunto não esgotaria. Mas eu quero trazer para nós uma definição de uma grande referência mundial no que tange a oração, Eduardo M. Bond, que tem diversos livros escritos. Ele define a oração como uma comunicação essencial e contínua com Deus. Ele acredita que a oração é uma força poderosa que afeta 3 esferas: a divina, a angelical e a humana. Se formos compartilhar experiências que ouvimos ou que lemos na Bíblia sobre a oração e os seus resultados, eles também são incontáveis. Gostaria de lembrar no dia de hoje uma experiência, do profeta Daniel. Daniel, a palavra diz que 3 vezes ao dia ele se retirava ali para orar. Mas certas vezes ele precisava aquietar a sua alma e eleva a sua voz até o Senhor e ali ele começa a orar. A palavra então diz que no momento em que ele começou aquela oração, o Senhor já atendeu. E nós só sabemos mais detalhes desta no momento em que ele conversa com o anjo e esse anjo diz a ele: ô Daniel, desde o primeiro momento em que você começou a orar, sua oração foi atendida. Mas, o rei persa, me impediu, de chegar até você. Portanto, foi liberado, no mundo espiritual ali um arcanjo, Miguel, para vir me auxiliar. O que isso quer dizer? Trazendo para a definição de Eduardo M. Bond, que diz que essa força poderosa que afeta as 3 esferas, a divina, a angelical e a humana, significa dizer que no momento em que começamos a orar, Deus, ele coloca os anjos e o homem em movimento.
A partir dessa primícia que eu te contei, então de Daniel, observamos, Deus ouviu a oração de Daniel. Ele mesmo se desloca. Ele desloca um anjo e Daniel precisa também tomar algumas atitudes, um movimento de ação. E segundo o Bonde, ele afirma isso. A oração coloca Deus, os anjos e o homem em ação. E ela é fundamental para uma vida espiritual. Ainda segundo ele diz que se Deus não é o primeiro em nossos pensamentos e esforços pela manhã, ele estará no último lugar o restante do dia. A oração é uma forma de comunicação, mas também é uma declaração do quão eu valorizo essa intimidade com o Senhor. E a maneira mais objetiva de declarar isso a Deus é priorizando. Eu, particularmente, não abro mão do primeiro. O meu primeiro pensamento, meus primeiros minutos dos dias é para o Senhor. Por isso, hoje eu compartilharei com você os 3 benefícios da oração. O primeiro deles está lá em Mateus 10:32, que diz o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Foi Jesus que falou. Jesus, ao ensinar ali a palavra, ele deixa essa grande verdade, que nós precisamos confessar Jesus diante dos homens. Nós precisamos fazer uma oração conforme está lá em Romanos 10, o versículo 9, que diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, o primeiro benefício da oração é que ela traz salvação. Sabemos que a salvação é por meio de Cristo Jesus. Não há nenhum outro que nos conduzirá a Cristo, que nos conduzirá aos céus, a Deus Pai, que não seja Cristo. Essa é a grande verdade. E muitas das vezes temos visto pessoas preocupadas e desejando receber oração para sermos abençoados. Mas eu quero trazer essa verdade no dia de hoje. O primeiro benefício da oração é que por meio de uma oração simples eu recebo salvação. É aquele momento em que fomos desafiados e somos desafiados a ir até a frente em uma igreja local, levantar a nossa mão e dizer: hoje eu quero fazer uma oração. A oração dizendo: Senhor Jesus, eu aceito o sacrifício que tu fizeste na cruz. Eu reconheço que tu és o Filho de Deus, o soberano, e que a partir de hoje eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, governe a minha vida. E que por meio dessa oração, desse ato de fé, eu recebo o Senhor como meu Salvador. Ao longo da minha vida, amados, muitas das vezes eu recebo pessoas me pedindo oração. E sem sombra de dúvida, irei orar quantas vezes for necessário. Direi como Samuel: longe de mim, pecar contra o meu Deus, por não orar por vocês, no momento em que Israel pede a ele para elevar a sua voz ao Senhor. Mas a verdade que eu preciso dizer a você nesse dia, que a oração mais importante e mais poderosa da minha vida e da sua vida é essa oração, confessando Jesus como Senhor da minha vida. No momento em que eu confesso como Senhor da minha vida, eu não sei, na maioria das vezes nós não temos essa revelação,
mas o nosso nome, ele é escrito no livro da vida. A partir desse momento, eu recebo o direito de ter Jesus como primogênito, como meu irmão mais velho. A partir desse momento, eu recebo Deus Pai, né, como meu Pai. Eu recebo o Espírito Santo como meu consolador, como meu intercessor, como aquele que está ao meu lado 24 horas por dia, o Paracleto. Eu recebo, no momento em que eu faço essa oração, né, o direito de me tornar filho de Deus, herdeiro dele, co-herdeiro com Cristo. A partir deste momento, o Senhor designa anjos para estar à minha volta, me guardando. E segundo a palavra dele que está em Jó, ele coloca uma cerca viva ao meu redor, me guardando, me protegendo e me livrando de todo o mal. Portanto, a oração mais poderosa do universo é a oração confessando Jesus como Senhor da minha vida. E é ela que me faz receber a salvação. Amém? Atos, capítulo 16, os versículos 30 e versículo 31, diz que no momento da prisão de Paulo e Silas, quando eles oram, ali estão orando naquela prisão, que vem um terremoto que abre as celas e tudo mais, que aquele soldado acorda e fica desesperado. E Paulo diz, não precisa se desesperar, nós estamos aqui. E eles conduziram aqueles dois para fora, né? Tanto Paulo quanto Silas. Aquele soldado olha para ele e pergunta, o que eu devo fazer para que seja salvo? O versículo 31 de Atos 16, Paulo responde, crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Não há benefício maior do que a salvação. Amém? O segundo benefício é que a oração, ela traz a presença. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 2, o versículo 1 e 2, que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Com certeza, amados, eles não estavam assentados para bater papo. Eles não estavam assentados ali para passar um tempo, mas eles estavam ali buscando o Senhor em oração. E de repente vem aquele som, né, e muda a atmosfera daquele lugar por completo. Encheu aquela casa de uma presença jamais descrita até então. A palavra diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e 2, que quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Mais uma vez, pessoas reunidas, pessoas orando ali, e a presença do Senhor invade aquele lugar. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 31 diz, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 16, 25, 26 diz o seguinte, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo abriram-se todas as portas e foram soltas as prisões de todos. A oração atrai a presença. É uma das perguntas que eu tenho feito. Recentemente fiz a um amigo que esteve numa das maiores conferências que teve recentemente no Brasil,
onde estiveram presentes grandes homens de Deus, como Bill Johnson, Katrina Ronellen, Heidi Clark e tantos outros. Eu não sei se você já ouviu falar nesses nomes, mas são homens muito cheios da presença de Deus. Homens que nos espaços em que eles estão, a atmosfera muda por completamente. Eu não sei se você já esteve próximo de pessoas assim, que você chega perto dela e você pergunta: o que tem essa mulher? O que tem esse homem? Que presença é essa? Que alegria é essa que eu sinto quando eu estou perto dela ou perto dele? O que é que ela tem que quando eu estou perto, eu sinto paz, eu sinto algo diferente, algo que eu não sei explicar. Esse algo, amados, é a presença do Senhor. Hoje nós observamos tantas pessoas em busca de tantas coisas, há pessoas preocupadas com o número de seguidores que tem no Instagram, pessoas preocupadas em quantos países elas irão andar, em quantas pessoas elas reunirão em um único local ao ministrar. Mas se tem algo que eu e você, nós devemos anseiar, é pela presença. Mas a presença dele, quando o Senhor está presente, quando nós temos essa presença em nós, a nossa vida é completamente mudada, a nossa vida é completamente transformada. Mas mais que isso, nós atraímos as pessoas. As pessoas querem estar perto de nós, mas não é a nós que elas estão buscando a presença, e a presença é a dele. Nós temos visto o ensinamento, às vezes tão errôneo, o ensinamento de que eu sou todo-poderoso, de que a minha oração é diferente, de que preciso, se eu orar por você ou se eu orar na sua casa, as coisas irão mudar. Amados, eu quero te ensinar algo poderoso. Você tem autoridade. Se realmente você reconhece que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, você o recebe como o Senhor da sua vida, o que nós mais devemos buscar é esta presença. É a presença esses grandes homens de Deus que eu estou te falando, que aonde eles chegam, você percebe a atmosfera do lugar sendo mudada, sendo transformada. É essa presença que eu e você, nós devemos desejar. É a presença que preenche, é a presença que traz paz, é a presença que joga todo o lixo que tem na alma para fora e que dá lugar à benignidade, ao amor, à mansidão, ao domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. A presença, ela nos transforma. Edward M. Moody, ele diz que a oração faz um homem piedoso e coloca dentro dele a mente de Cristo, a mente da humildade, de autorrendição, de serviço, de piedade e de oração. Se realmente oramos, nos tornamos mais parecidos com Deus. Amém? Este é o segundo benefício. A oração traz a presença de Cristo Jesus. A oração faz com que cada vez mais o Espírito Santo ele seja vivificado dentro de mim e dentro de você. O terceiro benefício é que a oração ela traz descanso para a alma. O texto que eu li para você lá em Filipenses, que nos ensina a não andar ansiosos por coisa alguma, mas apresentar o nosso pedido ao Senhor com oração e com súplica, já é o maior ensinamento de que quando nós fazemos isso,
quando nós contamos para Ele, quando nós abrimos o nosso coração para Ele, a nossa alma, ela receberá descanso. Mas eu quero trazer mais. Eu quero trazer para você o entendimento que a ciência traz sobre a oração. Para você compreender que os ensinamentos de Cristo sempre serão realmente o caminho, sempre serão primordial da nossa vida e nós precisamos colocá-los em prática. E a ciência hoje comprova isso. A Universidade de Duke, ela fez uma pesquisa e ela relatou em um dos seus artigos de neurocientífico que diz que a oração pode ajudar na regulação das emoções, na redução do estresse e da ansiedade e até mesmo na percepção de dor. A oração pode fortalecer o lóbulo frontal do cérebro que ativa o sistema imunológico. A oração pode ter benefícios significativos para a saúde mental e emocional, porque ela promove uma sensação de bem-estar e nos auxilia na gestão de estresse. Andrei B. Newberg, neurologista americano, em um dos seus artigos publicado na BBC, ele relata que a prática da oração aumenta 62 ml de sangue por minuto no cérebro. Ele afirma mais que a oração trabalha a disciplina em mim e em você. Nesse estudo que ele fez, ao observar ali pessoas, ao pesquisar, analisar pessoas que têm a oração como prática, ele relata que o simples fato de nos posicionarmos, nos colocarmos numa posição em que o nosso corpo emite o nosso cérebro de que a ideia de que iremos orar já ativa totalmente um ponto que existe no nosso cérebro, conhecido como dedo de Deus. É como se aquele lugar ele passasse a ser acionado. Além desse volume de sangue que ele é enviado para o cérebro, ele traz mais alguns benefícios. Os estudos de neuroimagem mostram que a oração pode ativar várias áreas do cérebro, incluindo o córtex pré-frontal, medial e o córtex cingulado posterior, que estão associados à autorreflexão e à empatia. Ou seja, pessoas que oram, elas costumam ser mais autorreflexivas, elas pensam mais sobre as suas condutas, sobre os seus comportamentos e elas são pessoas mais empáticas, ou seja, pessoas mais pacientes, pessoas que entendem, compreendem mais o outro e pessoas que estendem mais a mão ao outro. Existe também um estudo feito com freiras, foram analisados mais de 600 cérebros, de algumas freiras. Eu não lembro agora o título do estudo, eu li recentemente, mas eu tenho ele aqui, que diz que quando aquelas freiras faleceram na Itália, foi analisado o seu cérebro e para investigar por que elas não desenvolveram Alzheimer. Pasme. Mas ao fazer esse exame, ao cortar então o cérebro delas, observaram nas imagens que as marcas do Alzheimer estavam presentes, mas elas não desenvolveram. E buscaram o que elas tinham em comum. E elas tinham 3 características. Uma delas era a prática da oração. A segunda delas eram mulheres altruístas, mulheres que exalavam e transbordavam, amor.
era alguém preocupado em amar ao próximo e dar amor ao próximo. E eram pessoas também que tinham atividade física como estilo de vida. Ou seja, as imagens comprovam que elas, sim, elas tinham ali as marcas do Alzheimer, mas não chegou a desenvolver. Por quê? Porque elas eram mulheres diferenciadas. Elas tinham a oração como uma prática, como estilo de vida. E justifica, ratifica o que André Newberg, neurologista americano, apresenta em sua pesquisa também. A oração pode reduzir a atividade da amígdala, que é uma região que nós temos também no cérebro, a região que está relacionada a estresse e às emoções negativas. Uma outra cientista, doutora Caroline Leavitt, ela comprova, por meio do seu estudo de mais de 20 anos, que 12 minutos de oração focado por 12 semanas, ela chega a mudar completamente o cérebro. Em seu livro, Ative Seu Cérebro, ela mostra imagens de um cérebro que tem a prática da oração e a imagem de um cérebro que não tem essa prática. E ela ensina que nós devemos ter este tempo, nos apegarmos à palavra do Senhor, à Bíblia, escrever os versículos, escutar e também declarar. E os benefícios são inúmeros. Agora vamos para um brasileiro, Dr. Denis Birman. Ele também tem um estudo relacionado à oração. Ele é neurologista brasileiro. Se não me falha a memória, recentemente ele reside em São Paulo. Ele diz que a oração melhora o foco. Mas ele também traz que os maiores benefícios, uma oração que traz maiores benefícios é a oração de gratidão. E aí eu pergunto para você no dia de hoje, como anda a sua vida de oração? Lembra de Edward Bond, onde ele diz que a oração, ele coloca Deus, os anjos e o homem em ação? No momento em que nós oramos, Deus, ele realmente se atenta. A palavra diz que ele inclina os ouvidos para nos ouvir. Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito e coloca eles para trabalhar ao nosso favor, para atender o que estamos pedindo, mas ele também traz percepção e sabedoria, que é uma palavra descrita lá em Daniel, capítulo 9, versículo 22, que diz que quando Daniel começou a orar por uma causa específica, Deus deu a ele percepção e sabedoria. Percepção e sabedoria nós precisamos todos os dias. E aí, trazendo a luz da ciência, a partir desses 3 autores, 3 pesquisadores que eu te apresentei, André Newberg, Caroline Leavitt e Dr. Denis Birman, eles comprovam, assim, que o nosso cérebro, ele é transformado, ele é mudado por meio da oração. Você quer mais algum motivo para ter razão suficiente, justificativa e explicações para começar a sua vida de oração? Eu acredito que não. A oração, segundo Edward Bond, ele diz que é por meio dela que Deus molda o mundo. As orações, elas são imortais, porque ainda que os meus lábios e os seus lábios que proferem oração possa ser fechado pela morte, o nosso coração que sentiu o poder e de repente ele deixar de bater, mas as nossas orações, elas vão permanecer vivas diante de Deus e o coração de Deus estará sobre ela. A oração, ela nos dá salvação.
A oração, ela muda a minha vida e a sua vida, porque a oração, ela traz a presença dele. Mas a oração, ela traz descanso para a alma. Nos dias atuais, onde nós temos visto tantas pessoas angustiadas, com uma alma inquieta, a oração, ela é fundamental na minha vida e na sua vida. Que Deus abençoe você e que você comece a ter uma vida de oração. Oração é falar com o Senhor. Você não precisa de repetições, você não precisa de palavras bonitas. Você só precisa abrir o seu coração como você abre para o seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Não deixe de orar. Não deixe de apresentar as inquietudes da sua alma ao Senhor, porque sem sombra de dúvida você encontrará descanso. Amém? Deus abençoe o seu dia, a sua vida e que ela seja impactada e transformada pela oração.